Ótima tarde a você ligado aqui na programação da Rádio Alfa FM. Eu sou Vinícius Alves e esse é o nosso Alfa Resenha, que chega para mais uma edição. Hoje nessa quinta-feira, dia 7 de março, também popularmente conhecida como pré-sexta. Aqui, mais uma vez ao meu lado, eu conto com a participação e os comentários dele. Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo a mais um Alfa Resenha. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. Vamos aí para mais um Alfa Resenha, né, ao vivo aqui nos estúdios aqui da Rádio Alfa FM. Vamos aí, vamos conversar muito aí sobre futebol, né, mercado agitado, jogos acontecendo e vamos falar muito sobre futebol aí. Bom programa para todos. É isso aí, Cacau. No nosso programa hoje você vai conferir, né, os destaques do futebol feminino com a Copa Ouro, Liga dos Campeões, Liga Europa, Libertadores e muito mais. Lembrando que vocês podem participar com a gente, mandando a sua mensagem aí na nossa live no Facebook e também pelo WhatsApp da Rádio Alfa FM. Mande seu recado aí, participe conosco, faça esse programa gostoso ao nosso lado. Cacau, começar falando aqui de Copa Ouro Feminina. Ontem o Brasil esteve em campo, hein? E a seleção venceu o México por 3-0 nessa quarta-feira, lá em San Diego, nos Estados Unidos, com gols da Adriana, da Antônia e da Yasmin, e se classificou para a decisão da Copa Ouro. E agora, como já se era esperado, o Brasil enfrenta os Estados Unidos na final. A seleção norte-americana passou pelo Canadá nos pênaltis após o empate em 2-2. A grande final da Copa Ouro será domingo às 10h15 da noite, novamente lá em San Diego, no Snapdragon Stadium. Então tá aí, Cacau, o Brasil participando da Copa Ouro, chegando à decisão para enfrentar as donas da casa, os Estados Unidos, que já eram favoritos ao lado do Canadá, né? Exatamente, foi o que a gente comentou ontem, né? Foi um deslize aí da seleção norte-americana que perdeu pro México na fase de grupos, tanto que se você for pensar, né, como a final vai ser em San Diego, normalmente se coloca a equipe da casa para jogar a semifinal também no mesmo estádio, né? E como era esperado que fosse o Estados Unidos que enfrentasse o Brasil na semifinal, o jogo ontem foi em San Diego. Então a tabela estava tudo prontinha para ser uma semifinal Brasil ou Colômbia e contra os Estados Unidos. Mas no futebol não dá para contar com tudo assim, tudo certinho, não é ciência exata. E o Brasil chega invicto sem perder pontos, né? E tomando só um gol a essa final, mas vai enfrentar uma seleção dos Estados Unidos que sempre foi superior à seleção brasileira, né? Mas me parece que nessa Copa Ouro tem dado suas derrapadinhas aí, né? Se a gente for ver os resultados, né? Perdeu pro México, ontem empatou com o Canadá, né? Apesar do Canadá ser 3-1 nos pênaltis. Apesar do Canadá ser uma equipe também forte, né? No cenário aí americano, né? Nas Américas. Mas vai aquilo que a gente falou, né? Achava que o Brasil passaria pelo México, o Brasil tinha mais time que o México, apesar dessa vitória sobre os Estados Unidos. Esse era, acho que, o único handicap aí da equipe mexicana. E vamos para mais uma final aí, o Arthur Jorge em sua primeira final aí como treinador da... Arthur Elias, desculpa, eu sou ruim de nome, gente, não adianta. Arthur Elias em sua primeira final como treinador da seleção brasileira. Vamos aguardar aí e cria essa expectativa aí, né? A Copa Ouro começou quietinho ali e tal, o Brasil fazendo boa campanha, todo mundo gosta de torcer para time que ganha, né? Mais uma final aí do futebol brasileiro feminino aí nessa Copa Ouro, na sua primeira participação, o Brasil já chega a essa final. Muito bem, curiosidade, né? Responsável pela grande surpresa da competição ao vencer os Estados Unidos pela terceira rodada, a seleção mexicana viu terminar também o seu sonho de conquistar a Copa Ouro. E a seleção brasileira encerrou também a longa invencibilidade do México, que passou, olha só, 22 partidas sem perder. Quase chegou no Al-Ahly. Então. O Al-Ahly foram vitórias, né? É verdade. E a seleção mexicana não sabia o que era perder desde setembro de 2022. Então, um tempinho bom aí que a seleção mexicana
ficou sem perder, mas acabou caindo ontem para o Brasilzão. As meninas vão à final da Copa Ouro. Isso aí valoriza bastante, né? A chegada aí do Brasil, essa vitória aí sobre o México, né? A equipe invicta aí, não sei que tipo de adversários que enfrentou, mas um deles foi os Estados Unidos, né? Então, mas enfim, eu acredito que a gente fica vendo resultados, né? Mas daí, ao mesmo tempo, você vê que o Brasil venceu a Colômbia por 1-0 no jogo difícil, os Estados Unidos fez 3-0 na Colômbia, né? E aí os Estados Unidos perdeu pro México e o Brasil fez 3-0 no México, né? Então, demonstra uma certa, não sei se é instabilidade, um certo equilíbrio aí entre as forças aí. Então, o Brasil tem chance contra os Estados Unidos, acredito eu. Cacau, vou falar pra você, uma coisa que me veio à mente agora, nesse exato momento. Acho que essa frase vai pegar. Vamos ver. Futebol é uma caixinha de surpresa. Não tem mais bobo no futebol é uma caixinha de surpresa. É isso aí. Muito bem, prosseguindo aqui com o nosso programa, eu estou com a live inacessível aqui para comentários, então se houver gente, o senhor me dá um toque, hein? É isso aqui, tá? Por enquanto o Beto Góes está chegando aqui, dando seu boa tarde aí pra gente. Opa, valeu Beto, ótima tarde, seja bem-vindo ao nosso Alfa Resenha. Cacau, fala aqui de Liga dos Campeões. Vamos falar da Champions também, né? Pois é. O Real Madrid não fez um bom jogo e passou dificuldades contra o RB Leipzig lá no Santiago Bernabéu. Apesar disso, o empate em 1-1 garantiu a classificação, já que o time merengue havia vencido o jogo da ida por 1-0 lá na Alemanha. E ontem o time alemão teve algumas boas oportunidades de marcar, mas a má pontaria de Openda e as boas defesas do Lunin evitaram os gols. Aos 20 do segundo tempo, em uma boa trama com o Bellingham, o Vinícius Júnior abriu o placar para os merengues. 3 minutos depois, o Orban empatou de cabeça após um cruzamento do Raum. E nos acréscimos, o Dani Olmo acertou o travessão em um toque por cobertura, mas o Leipzig não conseguiu evitar a eliminação. Esse aí seria o gol que daria a prorrogação. Pois é. Mas é aquela coisa, né, Cacau? Apesar de não terem feito uma grande partida, o Vini Júnior e o Bellingham foram mais uma vez decisivos para o Real nessa Champions. No momento, o meia inglês soma 20 gols e 9 assistências em 31 jogos, e o brasileiro tem 15 gols e 6 assistências em 26 partidas. Mais uma vez aí o Real Madrid, o jovem e acho que é por longevo Real Madrid, né, que tá com um elenco muito novo, tá indo bem nessa Champions aí. Deu um apertinho ontem, mas passou pelo Leipzig e carimbou vaga para as quartas. Foi um apertão, né? Foi um apertão, não. Todo mundo esperava que o Real Madrid passaria o trator sobre o Leipzig, mas não foi o que aconteceu, né? Um jogo difícil, apesar de a gente não poder acompanhar o jogo, porque não sabia nem onde estava passando, era uma dessas operadoras, não sei se é assim que fala, uma dessas streaming aí, não sei. O jogo talvez da equipe principal não passa, né? Você tem que ser social o canal, acho isso um absurdo. Geralmente antes passava, né? Um na TNT, outro no Space. Então, não, normalmente eram até a última rodada foi assim, agora começou com essa... Não vou falar o nome que eu queria, mas beleza. Mas enfim, um empate, né? Conseguiu o seu gol, mas logo tomou o gol de empate e essa bola na travessão aí quase determinou uma prorrogação que poderia colocar em risco a classificação que já era dada como certa pela equipe de Madrid depois de vencer lá na Alemanha, né? Então foi classificado, vale a mesma coisa, né? Mesmo que tivesse goleado os 2 jogos ou empatado um e ganhado um, vale a mesma coisa. O que interessa é que o Real Madrid mais uma vez vai chegando. Não pode deixar o Real Madrid chegar e, como você falou, uma equipe bem jovem que logo será reforçada por Mbappé e Endrick ainda, né? Tem mais 2 aí para chegar no meio do ano aí, devem chegar esses mais 2 reforços aí. Não sei como que o Ancelotti vai quebrar a cabeça aí para colocar todo mundo junto aí para jogar, né? Mas enfim, o Real desponta aí como um dos favoritos à competição, apesar desse não tão bom futebol apresentado ontem. E quem passou também, como já era esperado, foi o Citão da Massa. 3-1 na ida e 3-1 na volta. O Manchester City se classificou para as quartas ao vencer o Copenhague pelo mesmo placar do primeiro jogo do confronto. A partida dessa quarta-feira foi lá no Etihad, na Inglaterra. O Akanji, o Julian Álvares e, para variar ele, Haaland, marcaram para o City
enquanto que o El Nussi descontou para o time dinamarquês. E todos os gols no primeiro tempo, hein? O pessoal não economizou, não. E, Cacau, o Manchester City é o primeiro time na história das grandes competições de clubes da Europa a fazer 3 ou mais gols em 9 jogos consecutivos. Dos 24 gols nessa Champions, 6 foram do Haaland. E ele empatou no topo da artilharia com o Kane e com o Mbappé. O atacante norueguês tem só 23 anos e 37 jogos na Liga dos Campeões, mas já ultrapassou a barreira dos 40 gols. E só 18 jogadores têm mais gols do que ele. Ele tem uma carreira muito longa ainda pela frente. Então tá isso, Cacau. Ontem o City até poupou alguns jogadores, entrou com um time mais ou menos alternativo, mas não dá nem para começar, né? 3-1 fácil ontem do City. É que poderia ser até mais fácil, né? Porque com 9 minutos já estava 2-0, né? E o Julian Álvares, como você até tinha previsto, né? Já começou detonando, deu um passe para gol e depois fez um gol num frangaço do goleiro do Copenhague. Mas 2-0 com 9 minutos, né? Eu esperava uma goleada histórica do City, né? Mesmo, como você disse, poupando alguns jogadores. Mas o Haaland não poupa, não. Ele quer fazer gol. Quer fazer história, quer fazer gol, né? É um fenômeno, não resta dúvida. Mas daí o Copenhague começou a dar... Vamos falar, não sei se foi meio uma tiradinha de pé ali do City, uma bobeadinha ali. O Copenhague chegou, né? Fez o seu gol, fez o 2-1, né? Deu uma equilibrada ali no primeiro tempo. E no finalzinho o Haaland acabou fazendo o seu, né? É que tem jogo do City e vai ter gol do Haaland, né? Isso é... Invariavelmente, né? Isso aí, se fizer uma estatística, é muito poucos jogos do que o Haaland estava em campo que o City não, ele não fez gol pela equipe do City. A média dele é beira aí... A média na Champions é superior a um gol por jogo e a média dele no City deve ser bem próxima disso também. 40 gols em 37 jogos na Champions. Então, acima de um gol por jogo e no geral, na carreira dele, deve estar bem próximo de um gol por jogo, né? Contando todas as equipes que ele participou. No City acho que é mais ainda. Mas enfim, aí o segundo tempo foi um treinão, né? Poderia ter ampliado o City, né? Mas deu aquela famosa segurada, né? Não deixou, administrou o jogo. E ganha por 3-1, vai tranquilo aí para as quartas, né? Vamos aguardar aí agora o confronto das quartas para ver o próximo adversário aí do City, também um dos favoritos ao título da Champions. Lembrando que as oitavas seguem ainda na próxima semana com mais jogos, né? Mais jogos, tem mais 4 jogos. 4 jogos na semana que vem. Na terça e na quarta. Bom, o sorteio das quartas será na sexta-feira da semana que vem, exatamente, para definir os últimos 4. Sorteio dia 15. E até lá o City volta suas atenções para o campeonato inglês, enfrenta o líder Liverpool no domingo e também para a Copa da Inglaterra. E ao Copenhague só resta a disputa do campeonato dinamarquês. Então, por enquanto, a Champions League temos Real, City, PSG e Bayern de Munique. Olha, tá ficando um desenho bom, hein? O Liverpool está disputando a Liga Europa. A Liga Europa, né? A gente vai falar hoje aqui, daqui a pouquinho. Não, porque por causa do clássico, né? Não vai atrapalhar o Liverpool, acredito. Muito bem. Seguindo aqui com o nosso programa, Cacau, se tiver comentários, o senhor me avisa. Vamos lá então, quem está nos acompanhando nessa pré-sexta de Alfa Resenha? Quem está desejando uma boa tarde e uma boa pré-sexta é a professora Déia Souza, né? Obrigado aí, professora. Obrigado pelas aulas de hoje também. Tá doendo tudo. O Carlão tá aqui, né? Dando boa tarde pra gente. Carlão lá em AMB. Uma boa tarde aí pro Carlão. E meu companheiro de futebol, Sérgio Parré, também tá aqui dando boa tarde. Boa tarde aí pro Parré. Muito bem, muito obrigado a todos. Um beijo pra professora Déia Souza. Tô com saudade dela. Faz tempo que não a vejo, viu? Final de semana tamo junto. Nem parece que mora na mesma cidade, né? Pois é. Seguindo aqui, Cacau, agora para falar de Libertadores, porque ontem um jogo de muita correria, entrada duras e tudo naquele belo climão de Libertadores, né? Melhor para o Botafogo, que tinha ao seu lado o Júnior Santos. Em noite para guardar na memória, com direito a recorde, o atacante marcou 2 golaços e deu vantagem aos cariocas na luta por um lugar na fase de grupos da Libertadores.
2-1 contra o Bragantino, que descontou com o Juninho Capixaba. E com a vitória, o Botafogo joga pelo empate na partida da próxima quarta, às 9h30, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Vitória simples do Botafogo leva a decisão para os pênaltis e um placar mais elástico dá a vaga aos paulistas. O sorteio da fase de grupos acontece no próximo dia 18 de março, lá em Luque, no Paraguai. Então tá aí, Cacau. O Botafogo ontem deu mais um sinal de que tá virando a chave mesmo, né? Deixando para trás o traumático 2023 e ontem com belos gols aí do Júnior Santos superou o Bragantino no Engenhão. Uma vitória bastante importante do Botafogo, né? Essa era, a gente comentava aqui ontem, né? O Bragantino não tinha perdido o jogo fora de casa ainda esse ano, né? Então seria um jogo complicado, né, pro Botafogo. Mas o Botafogo soube jogar, jogou bem, né? Fez uma boa partida. Não foi um primor tecnicamente a partida, né? Mas o time do Botafogo se demonstrou superior ao Bragantino. O Bragantino me parece aquele time linear, mas que não tem o cara que decide, né? Um jogador ali para comandar esse time aí. É um bom time. O forte talvez seja o conjunto, mas falta o craque, falta o jogador bom. E assim, tem um bom banco com jogadores do mesmo nível praticamente dos que jogam, mas não muda muito. Sim. Então ele não tem aquele cara, aquele fator surpresa, diferente do Botafogo, que tem os seus jogadores aí que podem decidir, né? Ainda mais dois estão fora, né? O Luiz Henrique e o Jefinho, né? Que não jogaram ontem, mas além disso tem o Eduardo, é um cara que decide, o próprio Júnior Santos ontem. Tem gente chegando para a vaga do Eduardo, hein? Vou falar daqui a pouco. Isso. O Júnior Santos, que é nem tão badalado, mas é um cara que está decidindo, né? O Tiquinho Soares pode estar numa fase não tão boa, mas é um cara que decide, né? Foi considerado o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro passado. Então o Botafogo tem mais valores individuais, né? Então tem cara que decide o jogo e num desses valores individuais que foi o Júnior Santos decidiu o jogo. Acho que foi ele a diferença do confronto, né? Acabou fazendo 2-1, vitória importantíssima para o Botafogo, vira a chave, finalmente ganha de um time de Série A, né? Um time apesar de ganhar do Fluminense no domingo, né? Mas o Fluminense meio... Em outras circunstâncias, mas consegue uma vitória num confronto importante. Primeiro confronto importante de verdade que o Botafogo consegue a vitória. E o Bragantino vai ficando aquela cena de meio que amarelar no momento decisivo, né? Um time bom, mas que na hora H parece que falta ainda alguma coisa para ele conquistar. Mas tá tudo em aberto, tem o jogo em Bragança semana que vem, tá tudo pode acontecer, né? O 2-1 é um placar perfeitamente pode ser reversível, né? Pode ser revertido. Mas enfim, foi um bom jogo ontem, apesar muito pegado, mas foi um bom jogo ontem no Engenhão, né? Os dois times não ficaram naquela retranca, né? Entraram a fim de jogo. Jogo. Foram para jogar. Não teve tantas chances por falta, talvez, de qualidade técnica, principalmente do lado do Bragantino. Mas foi um bom jogo. Não faltou vontade, não faltou entrega. Os times estavam a fim de jogo. E o Botafogo fez o que tinha que fazer. Fez a lição de casa, 2-1. E o Bragantino também não sai tão assim, decepcionado, porque é apenas um gol para ir pros pênaltis, né? Então tá tudo em aberto ainda. Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. E, Cacau, vamos destacar aqui também, né? O artilheiro da noite, porque é recordista também. A exibição por si só já era um motivo suficiente para deixar a noite dessa quarta-feira no hall das mais especiais na carreira do Júnior Santos. Mas um recorde garantiu um lugar na história. Com 2 golaços marcados com o Bragantino, ele deixou o Rodrigo Pimpão, Jairzinho e Dirceu, todos com 5 gols para trás, e se isolou como o maior artilheiro do Botafogo na Conmebol Libertadores. Agora ele tem 7, 5 no confronto contra o Aurora e 2 diante do Bragantino ontem. Que coisa, hein? Aí o Rodrigo Pimpão, tudo bem, como você falou aí, já também pegou uma fase nova da Libertadores, mas a época aí do Jairzinho e do Dirceu. O Dirceu foi ponta esquerda da seleção brasileira, ele é bem conhecido, falecido, Dirceu. Ele era, muita gente não lembra, mas ele estava no elenco da Copa de 82,
E ele jogou o primeiro jogo. O Tele Santana gostava dele. Ele jogou o primeiro tempo do primeiro jogo contra a antiga União Soviética. Né? É muito contestado o Dirceu, né? Mas apesar de ser um grande jogador, a Copa boa dele foi de 78. Acho que é contestado pelo elenco que ele estava inserido, né? Exatamente. Não é que ele era ruim, é que aquela geração era muito, então, muito acima. Eu não né? me lembro quem que ele sacou do meio de campo, não lembro se foi o Falcão, se foi o Cerezo, um deles lá. Então ficaram muito... Nossa, foi muito, né? Que todo mundo queria. Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Eu acho que foi o Falcão, não tenho certeza. No primeiro tempo do jogo contra... Primeiro tempo. E ele era ponta esquerda, ele escalou ele de ponta direita. O Tele também tinha as dele, né? Tinha as pardalzices dele também. Mas na época, né, do Dirceuzinho, do Jairzinho, o Dirceu era conhecido por Dirceuzinho também, né? Não era comum os times disputarem Libertadores, porque só ia o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro, né? Então o Botafogo foi, se não me engano, foi vice em 72 pro Palmeiras. 72 ou 73 pro Palmeiras, então acho que foi uma Libertadores só que esses jogadores aí disputaram, né? Hoje já é mais comum, tanto que você vê no Palmeiras lá, todos os recordistas são contemporâneos do próprio, né? Flamengo, né? Sim. O Gabigol tem mais gol que o Zico. Então, no caso aí do Júnior Santos, ele tem 3 jogos de Libertadores apenas. Então ele já é recordista com 3 jogos. Então o feito dele é muito bacana. E ele é o nome do Botafogo porque o Botafogo tem 9 gols, 7 são dele. Então ele é o nome do Botafogo. O Júnior Santos é o nome do Botafogo nessa Libertadores já. E ele já desponta, se o Botafogo se classificar, como candidato a ser artilheiro da competição, né? Porque não é todo mundo que faz 7 gols numa competição dessa, né? E os gols vão contando... Desde a primeira fase conta, desde a primeira fase. Então ele aí tem uma boa chance, mas ele realmente é merecido porque é um jogador não tão badalado. E ontem o segundo gol dele lembrou... Guardadas as devidas proporções? Não, o gol do Richarlison na Copa do Mundo. Sim, parecido, não que talvez do Richarlison tenha sido mais plasticamente, mas é o movimento, movimento, sim. Movimentação ali tal, foi bem parecido, um gol que concorreu ao Puskás, né? Então, não estou falando que ele pro Júnior Santos concorreu ao Puskás, não é isso. Porém, um gol muito bonito e o recurso dele foi sensacional, porque ele recebeu o passe, meio na esquerda, na esquerda, levantou um pouquinho a bola meio, eu achei que até meio sem querer, aí ele teve o recurso de dar aquela virada bonita aí, mas no caso do recorde dessa questão aí, dele passar o Jairzinho e o Dirceu, é muito merecido porque ele só jogou 3 partidas pelo Libertadores, tem 7 gols. Muito bem. Ainda falando de Libertadores, Cacau, tivemos outros jogos. Na terça-feira, o Palestino do Chile venceu o primeiro jogo contra o Nacional do Paraguai, 2-0. Onde tivemos o empate do Trinidense do Paraguai com o Colo-Colo, 1-1. E hoje tem o Always Red da Bolívia contra o Nacional do Uruguai. Esses são os jogos aí os outros jogos da última fase, antes da fase de grupos da Libertadores. 2 times paraguaios, 2 times chilenos, né? Palestino e Colo-Colo, 2 brasileiros, e aí um boliviano e um uruguaio que estão disputando, então. Mas a curiosidade aí, 2 times de cada país, normalmente não é assim na pré-Libertadores, né? Não vejo nenhum argentino, né? Deve ter sido eliminado na primeira fase. Bom, prosseguindo aqui, Cacau, vamos continuar falando de Botafogo, porque falamos do Eduardo aí, do Botafogo, e o Fogão tá acertando com uma pessoa para fazer sombra lá, e vai ser interessante esse duelo no brasileiro, hein? O Botafogo acertou a contratação do Oscar Romero. O meia paraguaio é irmão gêmeo do atacante do Corinthians, o Ángel Romero. Ele estava livre no mercado após deixar o Pendikspor da Turquia no mês passado. O clube e atleta acertaram 1 ano de contrato com opção de renovação por mais 1. Ele tem chegada prevista para o Rio de Janeiro na semana que vem para fazer exames e assinar contrato, mas um acordo prévio já está assinado entre as partes. O outro Romero tem 31 anos e chega sem custos de transferência. Ele foi uma oportunidade de mercado considerada interessante pela diretoria. O alvinegro buscava um meio-campista para revezar com o Eduardo e aliviar a questão física do camisa 33.
pela questão financeira também o paraguaio foi aprovado. Quem deu essa notícia primeiramente foi ele, o lusitano da mídia Jorge Nicola. E o Botafogo já tentou a contratação do Oscar Romero no começo de 2022, ainda antes da entrada da era SAF no clube, só que a conversa melou. O paraguaio jogou no Boca em 2022 e em parte de 23, com 4 gols marcados e 12 assistências em 65 partidas. Pelo Pendispor, foram 3 gols em 13 jogos. Então tá aí, o outro Romero dos irmãos aí tá vindo pro fogão, Cacau. Imagina um Corinthians e Botafogo. Oscar contra Angel. O Romero chegando antes aqui na live, o Vinícius. Professora Deia Souza, olha lá. Saudades, meu amor, filho lindo. Mãe é suspeita, só, né? Sábado tamo junto. Se Deus quiser. É isso aí. E participação internacional aqui. Shogun, o Márcio, né? Márcio Shogun, boa tarde, meninos. Obrigado aí, o Shogun, lá diretamente de Lisboa. Lugar bonito, gostoso pra passear, Cacau do céu. Bom, sobre o segundo Romero aí, né? Falaram que esse que é o bom. É sempre assim, né? todo lugar sempre o irmão é bom. No Zico, lá na família do Zico, falou que o Antunes que era o bom, né? No Pelé também, até no Pelé falavam que o irmão era melhor, né? O tal de Zoca, né? Falavam que era melhor que ele. É sempre assim. E eu vejo pela minha família que todo lugar que vai tem a discussão quem dos irmãos é o melhor de bola. Fora eu, né? Ok. Mas essa é uma questão que sempre vai estar presente, né? Quando os irmãos vão tá dentro do campo, né? Uma curiosidade é que esse Romero nunca jogou aqui no futebol brasileiro, né? Não. É a primeira vez que ele vem pro Brasil. Eles chegaram a jogar, os irmãos jogaram juntos, acho que no Cerro Porteño. No time paraguaio, né? Eu me lembro disso, né? E eu vi também na seleção, né? Na seleção paraguaia, os dois foram convocados também a enfrentar o Brasil em algumas oportunidades. Então, confesso que não me lembro direito desse jogador. Né? Jogou na Liga Americana também um tempo. Então, tem um pequeno histórico aí, né? Então é um bom reforço aí. O Botafogo estava de olho, queria contratar antes da SAF, conseguiu agora, mas quantos anos depois, né? Então, não sabe em que condições chega o jogador. E eu repito o que eu falei ontem também. O cara que está lá no mercado europeu, fica sem clube lá e não tem interesse de times europeus, a gente tem que ter um certo pé atrás, né? Mas com certeza o Botafogo tem os seus observadores, tem o pessoal aí que entende do riscado aí, deve ter visto qualidade nesse jogador e vamos aguardar aí as próximas competições pra gente ver. Vai ser curioso ver um outro Romero jogando no futebol brasileiro. Muito bem. Em casa nunca teve muita discussão, viu, Cacau? O Gabriel sempre foi melhor de bola, só que eu fui mais insistente, eu teimei mais, assim, então eu ainda tô tentando até hoje jogar. Ele já jogou, foi federado já, jogou pela associação, tudo, eu só brinco. Então, em casa eu não tenho dúvida nenhuma de quem foi o melhor, que é o Gu. O Arthur vai superar ele, mas o Gu é o melhor dos irmãos, mas toda vez quem jogou com o Paulinho e o Marco, eles afirmam que os dois são melhores que o Gu. Então, sempre dá discussão, porque eu sempre protejo o Gu. Então, protejo não, é a minha opinião, porque ele jogou contra os melhores do Brasil, então eu acho que isso aí tem que ser levado em conta, né? E eu acho que isso, e ele foi mais longe na carreira, então, mas é uma discussão bacana. Muito bem, seguindo aqui com a nossa Alfa Resenha, se tiver mensagem, o senhor me avisa, tem hein? Bastante agora. Opa, vamos lá então. O Shogun falando aqui que, né? Que agora Corinthians e Botafogo vai ser -1 a -1. Esse comentarinho também, falando que eu cortei o cabelinho. Fez uns ajustes só. Uns ajustes na rota. O Juliano chegando, né, lá de Fortaleza, né? De Lisboa diretamente para Fortaleza, aí, não, é uma ponte aérea aí. Boa tarde aí pro Juliano, sempre nos acompanhando também. O Shogun falando que se o Botafogo for no rebola, leva meio time nosso. A Gislaine chegando aqui, né? A Gislaine lá de Vitoriano. Boa tarde, amigos. Valeu, Gislaine. E o Juliano aqui fazendo comentário sobre a minha família aqui, que quem jogou mais foi o seu Zé Ayrton. Não, nós estamos comparando entre os irmãos. Que ele, quando se fazia essa pergunta para ele, ele saía pela tangente
e falava que ele foi o melhor. Ele falava que ele foi o melhor e que o melhor que ele vai ser o Arthur. Ele sempre falou isso. Muito bem, então não Inclusive fugiu. na live dele. Não fugiu muito da raia, não. Tinha opinião não fugiu, dele já. não fugiu. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que mandam sua mensagem, nos ouvem e também nos assistem. Cacau, falar de Copa do Brasil hoje, hein? Tem jogo interessante para acompanhar. Vasco e Água Santa se enfrentam nessa quinta às 8 da noite em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo lá em São Januário. E o Vasco do Ramon Dias chega para o confronto em um bom momento na temporada, com 7 jogos de invencibilidade e 4 vitórias consecutivas. Essa que é a melhor sequência do técnico argentino desde que chegou ao clube. Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe eliminou o Marcílio Dias com vitória por 3-1. E o clube quer deixar para trás o histórico recente na competição, com eliminações justamente nessa fase nos 2 anos anteriores. E para isso a comissão técnica deve contar com a equipe completa e com o ótimo início de temporada do Payet, que marcou 1 gol e deu 3 assistências nas últimas 2 partidas. Do outro lado, o Bruno Pivetti já não vive a mesma situação. Nessa temporada, entre jogos pelo Campeonato Paulista, foram 5 vitórias, 5 derrotas e 2 empates até o momento. E pela primeira partida da Copa do Brasil, o time venceu a Jacuipense de virada por 2-1 e avançou para a segunda fase. A equipe paulista disputa a competição nacional pela primeira vez e busca avançar para continuar fazendo história, Cacau. E os ingressos para essa partida foram esgotados. Detalhe, nessa fase da Copa do Brasil, os jogos ainda não têm VAR. Vamos lá, tudo para ter polêmica. O Vasco hoje, a equipe terá a volta do Zé Gabriel, disponível após cumprir suspensão no Carioca, e com a entrada do volante, o Sforza voltará para o banco de reservas. No ataque do Vasco, Ramon Dias manterá o trio da frente com o Payet, o Adson e o Verratti. Já a Água Santa, Netuno volta a ser comandado pelo técnico Bruno Pivetti, que cumpriu suspensão na última partida do time pelo Paulistão. É provável que não tenha mudanças na escalação e o treinador vai com o mesmo time que venceu a Jacuipense na primeira fase da competição. O goleiro Matheus Cavicchioli e o zagueiro Joilson voltam a ser opções após se recuperarem de lesão. Então tá aí, Cacau, um jogo interessante hoje para acompanhar esse Vasco do Ramon Dias enfrentando o atual vice-campeão paulista Água Santa. É, um jogo bastante interessante. Segundo o Shogun aí, que a gente pode anotar aqui que vai ser 2-1. Vai ser 2-1 para qualquer lado. Não sabe para que lado, o Vasco ou o Água Santa, que o jogo vai ser 2-1. Pode escrever aí. E se não tem VAR, o Corinthians vai nadar de braçada, né? É só até essa fase, viu? Só essa fase, só mais essa fase. Depois da instituição do VAR, o Corinthians não ganhou mais nada. Então, mas é um jogo aí que o Vasco tem tudo para ganhar, né? E principalmente aí com essa informação, né? Que os ingressos esgotados, São Januário vira um caldeirão, né? E o Vasco, aquela pressão. O Água Santa é um time pequeno aqui de São Paulo, né? Eu acho que já fez muito de ter passado aí pela primeira rodada, né? Acho que a primeira participação do Água Santa, se não me engano. Sim, foi por conta da classificação no Paulista do ano passado. Vice-campeão no Paulista ano passado, né? Acabou, então eu acho que já ganhou o seu troquinho, vamos falar assim, vai de franco atirador contra o Vasco. Tá acostumado com jogos maiores, né? Depois de disputar a final do Campeonato Paulista, né? Mas eu acho que esse ano tá um pouco, o time tá um pouco inferior ao ano passado. Eu acho que não teve grandes resultados contra os times grandes, né? Então, se o Água Santa vencer o Vasco em São Januário, vai ser uma grande surpresa. É daquelas surpresas de Copa do Brasil aí que ficariam para a história, né? Como já ficou do Souza sobre o Cruzeiro esse ano e várias Souza outras. volta a campo hoje, inclusive. E o Vasco já teve várias eliminações. Protagonizou algumas. Muitas. Só que veio aqui na cabeça o 15 de Campo Bom, perdeu de 3-0 em casa. Na época do Mano Menezes, que o 15 chegou à semifinal foi eliminado pelo Brasiliense, se não me engano. Perdeu pro Baraunas de 3-0 também em São Januário. E o ano passado, se não me engano, o retrasado foi eliminado pelo ABC nos pênaltis, lá em São Januário também.
Então o Vasco que abre o olho aí, né? Que o Água Santa não é um time qualquer, não tem a mesma força do ano passado, mas é o atual vice-campeão paulista. Então olho vivo aí nesse Vasco, mas que esse ano me parece que está um pouco mais consistente. E eu tô maravilhado de ver um jogador, Payet. Tá jogando muita bola. Tá mais fininho também, não, né? Tá jogando muita bola. Dá gosto de ver um Payet, um Rames Rodrigues, um Ganso, né? Jogando um Renato Augusto jogando, é o mesmo. E o Payet tá desse nível para cima também. Tá muito bom jogador. Um jogador de seleção francesa, né? Então não dá para ser diferente, né? Um cara diferenciado, fininho, se conscientizou, me parece que tá mais adaptado ali ao time, ao futebol. Dá gosto de ver. Eu quero assistir esse jogo só por causa do Payet. Muito bem. E de olho no Água Santa aí, ó, que tem um ataque com Bruno Xavier, Neilton, aquele lá. E também o Júnior Todinho. Fora o Bruno Mezenga, né? O Bruno Mezenga é sempre a opção do banco. No banco. E o Neilton declarou, né, que ele quis voltar para São Paulo, voltar para Água Santa para ficar mais perto, para ficar em casa. Ele mora do lado do estádio, a família dele. De Diadema, né? Dá 50 segundos. Só que o Água Santa não joga no estádio, né? Tem esse pequenino detalhe também, né? Tem só esse detalhe, a família vai ter que se deslocar para assistir Ele vai a pé pro treino, né? Se treinar no mesmo estádio. Mas assim, o Neilton foi uma eterna promessa, né? Quando ele surgiu, foi até comparado que ia ser o sucessor do Neymar, né? Mas não foi, rodou e não deu muito certo, né? Agora tá no Água Santa, mas fica sempre aquela esperança que é um dos sucessores do Neymar que estão rodando por aí no futebol. Mais um flop aí do Santos, né? Exatamente. O jogo passou no Santos, São Paulo, Guarani, Vitória. Jogou no Botafogo, Vitória. Rodou muitos times aí. Muito. Rodou, esse rodou. Como diz, rodou mais que notícia ruim. É isso aí. Prosseguindo aqui com o nosso programa, Cacau. Vinícius, eu queria falar uma coisa que eu escutei hoje, eu não posso deixar passar. Diga lá. Não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com futebol, mas eu preciso falar. Eu escutei de um colega que estava com o Paulinho, meu irmão, agora há pouco, o colega lá já um pouquinho acima do peso, né? Falou que gordo só usa camisa de marca. Marca de pastel, marca de molho, marca de ketchup. Que ele tava com a camisa tudo... Desculpa aí a intromissão, mas... Só deixar registrado, boa. Seguindo aqui, Cacau, nessa quinta-feira teremos Liga Europa também. A Série B, né, do campeonato da Champions. Todos os jogos das oitavas hoje, jogos de ida. Jogos interessantes, confrontos bons, hein? Teremos o Karabag pegando o Bayer Leverkusen, atual líder do campeonato alemão. A Roma enfrenta o Brighton da Inglaterra, jogo lá em Roma. Esse jogo é bom. Sparta Praga recebe o Liverpool. Temos também equipes que já foram campeãs da Champions. Benfica e Rangers jogando... Não, o Rangers não foi o Celtic, perdão. Benfica e Rangers também jogam hoje. Milan e Slavia Praga, lá em Milão. Olympique de Marseille contra a Vila Real. E o Freiburg enfrenta o West Ham, atual campeão da Liga Conference. Então, jogos da Liga Europa, as oitavas de final. Todas as partidas de ida hoje. As de volta semana que vem para ir igualar as quartas de final da Champions League. Esse Roma e Brighton aí parece ser o jogo mais interessante na minha visão. O Brighton aí é uma equipe que tá jogando bem não sei, faz tempo que eu não vejo. Eu vi os primeiros jogos lá quando foi a sensação do campeonato no início, né? Agora eu não sei como é que tá. Mas é jogo difícil aí pro Roma. E o outro sempre tem aí, ó. Tem um Liverpool, tem um Olympique de Marselha, né? Todos os times aí. O Milan. Né? Muitas equipes aí tradicionais aí para disputando essa segunda divisão aí da Champions, a Liga Europa. E o Liverpool, que é o atual líder da Premier League, o campeonato mais badalado, o campeonato mais caro, mais difícil lá da Europa, disputa a Liga Europa. Isso aí dá uma valorização à competição também, né? Não, sem dúvida alguma, né? O Liverpool que está nessa última temporada... Não sei se você chegou a acompanhar a série do Michael Jordan, mas é o The Last Dance do Klopp com o Liverpool, então o pessoal tá botando muita expectativa e querendo taça, né? Sim. Já ficou com a Copa da Liga. Tá nessa Liga Europa
E tá vivo também na Premier League, vivíssimo, né? Líder do campeonato. Exato. E uma outra curiosidade, 2 times de Praga aí, né? O Slava e o Sparta. República Tcheca ou Eslováquia? Deve ser República Tcheca. Tcheca. Praga, né? Praga é a capital da antiga Tchecoslováquia, né? Então, me chama atenção aí 2 times de Praga, né? Que não tem tanta tradição no futebol, a República Tcheca. Já teve, na tradição até que tem. Ultimamente não tem aparecido no cenário futebolístico europeu mundial. Muito bem, prosseguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, falar de Mundial de Clubes, Cacau. Tá meio complicado de entender isso, né? Mas com a eliminação do Leipzig ontem, teve time que carimbou sua vaga. Pois é, o Mundial de Clubes de 2025 conheceu nessa quarta-feira o seu 20º representante. A eliminação do Leipzig para o Real Madrid na Champions garantiu vaga ao Borussia Dortmund. O time amarelo vai ao torneio da FIFA pela pontuação no ranking criado pela entidade. Palmeiras, Flamengo e Fluminense também estarão nessa disputa. O Borussia segue na disputa da atual temporada da Liga dos Campeões e, caso seja campeão, abrirá uma vaga no ranking. O time alemão atualmente é o 9º colocado na lista, com as restrições impostas pela FIFA, não poderá ser alcançado. O ranking da entidade máxima do futebol considera o desempenho dos clubes na principal competição de cada continente entre os anos de 2021 e 2024, sempre a partir da fase de grupos. A conclusão das oitavas de final da Champions pode definir outros classificados. O RB Salzburg da Áustria vai para o Mundial se o Arsenal e o PSV forem eliminados. O Atlético de Madrid também irá ao Mundial se o Barcelona for eliminado. E a Juventus também vai para o Mundial se o Napoli for eliminado da Champions. O ranking da FIFA leva em consideração o desempenho dos clubes na principal competição de cada continente. Libertadores, na Conmebol, também tem esse critério, sempre da fase de grupos. E a pontuação aqui na Conmebol é a seguinte, Cacau: os times que disputam entre 21 e 24. 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate, 3 pontos por classificação para cada fase. No caso da UEFA, a FIFA reconheceu a existência do ranking de coeficientes dos europeus e adotou o modelo de pontuação por desempenho na Champions de forma excepcional. Então, na Europa é a seguinte: 2 pontos por vitória, 1 por empate, 4 por classificação para a fase de grupos, 5 por classificação às oitavas e 1 ponto por classificação às fases seguintes. E, seguindo esses critérios, 7 times foram confirmados no Mundial de Clubes de 25. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica e Borussia. E que ainda tem o Auckland City no ranking da Oceania. O Mundial de Clubes de 25 tem um limite de 2 representantes por país, a não ser aqueles que tenham conquistado a vaga por terem sido campeões continentais. Um exemplo prático é aqui o Brasil mesmo, que tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantidos como vencedores da Libertadores de 21, 22 e 23. Ou seja, times brasileiros, portanto, não podem mais se classificar pelo ranking. A América do Sul tem classificado nesse momento Boca, River e Olímpia. É uma bagunça, é difícil. Eles estão mudando várias coisas, né, Cacau? Falou, não entendi nada. A próxima tem uma classificação. Pelo que eu entendi, o Real Madrid não está garantido? O Real 21, 22, ele não ganhou nenhum desses anos? Não, você falou 6 europeus aí, não era nenhum deles era o Real, ou eles são pelo ranking? É, isso aí mesmo. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica e Borussia, por enquanto. Então... Mas é isso. Nem o Real Madrid tá garantido e o Borussia Dortmund já tá. Que nem jogou. Então, que nem jogou, mas pensando em ranking, o Real Madrid não tem um ranking melhor que o do Borussia nos 3 últimos anos? Eu acho que... Eu acho que pelo Real Madrid ser campeão mundial, né, já deve ter a vaguinha já. Só se for isso. Muito bem, é que estão mudando tanto o regulamento, esse ranking de mundial, a Champions League, que o ano que vem vai estar uma bagunça, a gente vai apanhar para aprender como é que funciona. Eu assisti a um vídeo mostrando passo a passo como é que é, mas ainda assim eu tenho que assistir de novo. Vai ter que ser na prática, né? Porque tá um modelinho tão bom, tá certinho ali, tão fácil de entender. Agora querem mudar tudo. É que, do Mundial, eu tô achando, assim, inchado, né? Muito inchado, e essa coisa, você não entende o ranking, são uma média dos 3, de 3 anos, é meio
estranho. Daí no outro que tiver também vai ser assim, na média de 3 anos. Se querem colocar os times tradicionais, tudo, eu acho que. Eu prefiro não dar opinião. E sobre a Champions aí, vai ser uma bagunça, vai ser complicadíssimo de entender. Tudo isso para colocar mais 4 times, né? De exatamente. 32 para 36. Então, na verdade, eles querem os confrontos entre os grandes, que não tem na primeira fase praticamente, né? Só quando dá sorte ou azar de cair no mesmo grupo, né? Que daí você tem. Essa edição, por exemplo, tá ficando só os grandes, né? Agora, mas assim, se você pensar na primeira fase, não teve os grandes jogos, não aconteceram. Né? Não me lembro de. Tinha o grupo da morte lá, que era o Milan, Borussia, Newcastle e Porto, né? Eu acho que é isso, que passou o Porto e o. Eu acho que foi isso. Então não teve. Não, PSG, Newcastle, Milan e Borussia. Isso. Passou o PSG e o Borussia. E o Milan foi para Euro. Então, e os outros grupos tinham uma equipe que despontava. E agora os confrontos vão acontecer só agora nas finais. Então, essa questão aí foi para que tenhamos mais grandes confrontos e que as equipes joguem mais porque daí serão 8 jogos, né? A primeira fase serão 8 jogos. Mas vai ser uma bagunça para entender a classificação. Isso vai ser. Porque você não enfrenta time que o outro enfrentou, é complicado. É que assim, vai ter muita chance, porque vão classificar 24, acho que é isso, né? Os 8 primeiros vão, e daí do 9º ao 24º disputam playoff. Então. Uma confusão sem fim isso aí. Só vai começar a entender depois do começar o playoff. É bem por aí. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, Cacau. Fala agora do esporte aqui da nossa cidade. Se tiver comentário, diga lá. Só um comentário que também fora do futebol. Como eu falei fora do futebol, e o Shogun também aproveitou. O pessoal aproveita. O Turquinho, aniversariante do dia. Eu tava esperando ele chegar. Dando boa tarde, amigos queridos. Valeu, boa tarde aí pro nosso querido Turquinho. E o Shogun lá já aproveita, né? Olha o aniversariante aí, gente. Gente finíssima. Parabéns ao vivo, querido Mauad. E ele pede aqui, ó. Cacau, nada a ver com o programa. Libera o Turco para mandar uns áudios hoje. Presente de nível. Também não é porque é aniversário que vamos esculachar. Não tem que ficar mandando áudio em grupo de WhatsApp, não. Muito bem. Então, parabéns, Turquinho. Felicidades. Muitos anos de vida. Continue nos assistindo aqui, sendo esse parceirão aqui do nosso Alfa Resenha. Cacau, seguindo aqui agora para falar do esporte em nossa cidade, porque começa hoje a segunda fase da Copa Chocolate de futsal masculino. Estão programadas para o ginásio municipal Mário Covas 2 partidas, começando às 8h45. No primeiro confronto entre o Enquadra C4 e Jardim Ciranda, e na sequência, programado para as 8h45, César Neto e Pitaco. Caso alguma das partidas termine empatada no tempo normal, o classificado para as quartas de final será definido através de cobrança das penalidades máximas. A última rodada de classificação aconteceu ontem com 2 jogos. No primeiro jogo, o Cuesta venceu a equipe HC Sotapa por 3-0 e em seguida o WF Vasconcelos venceu o Cantagalo por 3-1. Então tá aí, Copa Chocolate rolando, evento que reuniu várias e várias caixas de bombom aí para ser distribuída para a criançada, começando a sua segunda fase, Cacau, 8ª de final. A tradicional Copa Chocolate aí, né, a organização aí da Prefeitura Municipal, na Secretaria de Esportes lá, uma bela iniciativa, né, para garantir o chocolate aí para as crianças carentes na Páscoa aí, né, ajudar a ter essa boa distribuição e praticando esporte, né? Então, um abraço aí pro Biro, o pessoal lá da Secretaria, que muito bem organiza essa Copa há alguns anos. E logo teremos também a Copa Integração da molecada. Aí já foram sorteados os grupos, tudo. Logo teremos notícias também da Copa Integração aí do futsal. Começa o calendário do futsal. Só acabar passar o carnaval que começa tudo para valer, né? Tudo. O amadorzão no futebol de campo, usado a vida aí a 40, 35 e as copas da molecada, Copa de adulto, muita gente jogando bola em Botucatu, isso que é o mais importante. Isso aí, a gente sempre trazendo as informações para vocês aqui
no nosso programa. Diga lá. Na live aqui, ó. Opa! O Shogun falando aqui que eu sou coração peludo. Não, é que os áudios do Turquinho ninguém merece. Daí o Turquinho dando um obrigado, queridos. Daí áudio sim, senhor Cacau Habib. Vamos ver, até o fim do dia a gente conversa. O Juliano Mendonça dando os parabéns também para o Turquinho. Professora Déia Souza dando feliz aniversário, saúde e felicidades para nosso amigo Turquinho. Antônio Roberto Mauad, assim como o Sérgio Parré também, cumprimentando o nosso amigo Turquinho. Um abração mais uma vez aí pro nosso Habib. Vamos fazer o seguinte, Turquinho. Eu que comando esse negócio aqui, ó. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp do Cacau que ele vai pôr no ar aqui no nossa reta final do programa, viu? Mas vai rápido. Vai rápido que tá acabando. Mas manda no meu particular, não põe no grupo, senão eu vou tirar você. Ah, não. É isso aí, manda no particular mesmo. Vamos lá, Cacau. Para encerrar o nosso programa aqui, enquanto o Turquinho grava a mensagem, mas não precisa ser muito grande também, viu? Só Não, 30 segundos. 30 segundos, senão vai cortar antes de acabar o programa. Vamos falar aqui hoje, Cacau, que a Esporte em Destaque e a Rádio Alfa vão transmitir hoje mais uma edição do programa Papo Reto. E edição especial Dia Internacional da Mulher, que vai trazer a árbitra de futebol, a Leide Cristina. É isso aí. Numa resenha super descontraída, ela vai contar a sua história e como escolheu essa difícil profissão. Estaremos ao vivo lá no meu quintal, Cacau, no Bola Total Futebol Society Lanchonete. Estarei acompanhado do Rafael Moral, Renato Moral e Rafael Acerra, transmitindo todas as emoções aqui, ó, a partir das 20 horas no Facebook e YouTube da Esporte em Destaque e também aqui no Facebook da Rádio Alfa. Temos um recado aí, Cacau? Temos recado aqui. Antes aí, um bom programa aí. A Leide aí, a árbitra do futebol, futsal aí, botucatuense, vai ser entrevistada aí do pessoal. Vamos tentar pôr o áudio do nosso amigo Turquinho. Olha, vai no escuro mesmo? Ele tem esse filtro aí, né? Ah, não sei. Mas vamos lá, olha o áudio do Turquinho, vamos ver o que ele fala aqui. Vamos aumentar aqui o som, vamos ver se sai. Boa tarde, queridos. Muito, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo dia de hoje, na passagem do meu aniversário. Esse programa que a gente gosta de assistir aonde eu estiver. E o sinal chegar, é hora do programa, a gente está junto. E muito obrigado a todos da audiência, por esse carinho para comigo. Muito obrigado, um beijo a todos. Tá aí o Turquinho, né? Turquinho, esse áudio vale a pena. Pode mandar, tranquilo, você pode mandar esse áudio que sempre vai ser bem aceito aqui pela gente. Parabéns mais uma vez. É isso aí, muito bem, parabéns, Turquinho, valeu pela moral aqui com o nosso programa. Programa esse que vai ficando por aqui, Cacau. Considerações finais? Não, muito obrigado a todos aí que participaram, né? Parabéns mais uma vez ao nosso amigo Turquinho. Vamos ver os acontecimentos dessa noite aí, dessa tarde, noite aí, né? Jogos acontecendo. E voltamos amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um Alfa Resenha, né? Falando tudo sobre futebol, sobre esporte, tudo que está acontecendo, né? E as nossas previsões pro final de semana, né? Já está chegando o final de semana mais uma vez. Grande abraço a todos, valeu Vinícius, até amanhã, sempre um prazer estar aqui. É isso aí, fiquem ligados, hein? Hoje às 8 da noite, papo reto lá com a Leide, direto do Bola Total, na Esporte em Destaque e também aqui na Rádio Alfa FM. O nosso resenha volta amanhã a partir do meio-dia. Tenham todos uma excelente pré-sexta. Abraço.